Agora, gente, chegou o momento mais cult do nosso programa. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Essa menininha, essa gatinha linda é a Carlinha. E o papai dela tá batendo um papo com ela. Esse é o nosso quadro. Que língua é essa, doutor? Ângulo. Olá, estamos aqui com o Dr. Francisco de Agostinho Júnior, ele que faz parte do corpo docente da Universidade de Marília, e é esse tão conceituado médico aqui na nossa cidade, tão conhecido. Doutor, o nosso tema hoje é desidratação infantil, né? Nós que estamos aí nessa época de verão, esse calor, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, tirasse algumas dúvidas a respeito desse assunto. Principalmente, a minha dúvida particular, na verdade, é com qual idade nós precisamos tomar mais cuidado com relação a esse assunto, né? A partir de qual idade a gente tem que começar a dar água, começar a se preocupar mais com relação a isso? Stephanie, obrigado pela oportunidade de realmente falar sobre desidratação. Nesta época do ano, nós estamos em final de primavera e já sentimos o calor intenso e certamente isso deve aumentar com a chegada do verão propriamente. E realmente as crianças têm essa problemática de uma sensibilidade maior em relação à desidratação, que ela acontece quando há um agravo na criança, há uma situação de doença, há uma perda anormal de água. Isso pode ocorrer, o mais comum é a criança ter uma infecção de intestino, quer seja por um vírus ou uma bactéria ou uma situação anormal de um alimento inadequado, e essa criança apresentar vômito, diarreia, e aí acontecer uma perda excessiva de água e eletrólitos. Isso acaba realmente comprometendo e, dependendo da intensidade, é claro, coloca em risco essa nossa criança. E é por isso que a observação em relação à família, tomar cuidado um pouquinho com essa época do ano, com alimentos, com o tipo de pessoas com o que come a criança ou com pessoas contaminadas que já estejam com sintomas de vômito e diarreia, porque são situações que possam ser transmitido para a criança e você ter uma criança doente com vômito e diarreia. Você fez uma abordagem muito interessante. Com que idade? Desidratação, o aspecto vômito e diarreia, Stephanie, não existe idade. Desde o bebezinho recém-nascido, ele pode ser vítima deste fato. E você fez uma outra observação interessante em relação ao leite materno. O leite materno realmente é o grande protetor, é o elemento realmente de defesa, é o elemento que dá segurança e raramente, muito raramente, você tem uma criança amamentando ao seio e que fica doente com vômito, diarreia e que leva à desidratação. E quando isso acontece, em geral, os aspectos são mais brandos e ainda, em geral, o tratamento é o próprio leite materno. Então, se você tem uma criança que está aí com leite materno exclusivo, aí com idade menor que 6 meses de idade, realmente o leite materno é uma segurança para esse assunto, desidratação. Então, nós temos que realmente dizer, olha, vamos amamentar, você que vai ter nenê, você que ganhou nenê, estimule, fique forte, amamente, porque realmente, em relação especificamente a esse tema, as intercorrências de intestino, o leite materno é o grande elemento de proteção às crianças. Doutor, muito obrigada, o senhor foi muito claro, né? Mas existe algum outro fator que causa desidratação, como a falta, por exemplo, esquecer de tomar água, ou não? O líquido, na verdade, ele ajuda, né, a prevenir esse quadro? Não, o mais comum são as perdas anormais que acontecem por vômito e diarreia. Agora, em criança pequenininha, recém-nascido, esse é um aspecto importante. Às vezes a criança não está sugando bem, não está mamando direito e fica faltando líquido. Então você tem uma desidratação por falta de ingestão.
Se você tem um calor, por exemplo, uma casa muito quente, o clima está muito quente, temperatura muito alta, e você tem uma dificuldade para ingerir, às vezes a criança não suga direito, então realmente ela pode ter uma desidratação. Então, essa desidratação é uma reposição de água. Dificilmente você, estando uma criança maior, você vai ter uma desidratação por falta de ingestão, porque ela vai chorar. Mas a orientação que a gente pode dar para você que está amamentando, e de repente você tem aí um dia de muito calor, sua casa é muito abafada, muito quente, essa criança vai transpirar muito, nós pedimos para você observar o xixi. Se a criança começa a diminuir a quantidade de xixi que faz, ou esse xixi fica muito concentrado, ou a criança começar a ficar, você soma isso uma irritabilidade, a criança não está legal. É bom, mesmo amamentando, que você ofereça água. Então, observação, olha para a boquinha, às vezes está muito seca. Você vai, olha, essa fralda está seca, não fez xixi ainda. Olha, você fez, olha, normalmente a fralda não fica manchada. Estou vendo ela fazer xixi peladinha e o xixi está muito amarelo. Olha, é melhor oferecer um pouquinho de água. Não é pecado oferecer água para quem amamenta. A proposta é leite materno exclusivo, sim, mas em algumas circunstâncias, água você pode oferecer. Doutor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa, foi de muita serventia, foi muito valiosa. Eu gostaria que o senhor desse uma palavrinha agora para os nossos telespectadores a respeito do Natal, né? Esse que é o nosso programa especial de Natal. A gente tem que dizer um feliz nascimento de Jesus na sua vida. O Natal é uma época tão festiva, né, tão gloriosa, às vezes assim, de um pouquinho de mistérios, mas de uma profundidade tão grande que traduz claramente o grande amor de Deus para conosco. E nós queremos que você, como família, desfrute com toda alegria deste amor de Deus para com a gente, que é o nascimento de Jesus. Um feliz Natal para você, família, papai, mamãe, vovó, e para você, criança, bebê, um feliz Natal. Deus abençoe a todos vocês.